tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre fé e o meu versículo base está lá em Hebreus 11:6, que diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. A declaração sem fé é impossível agradar a Deus significa que ninguém pode se aproximar dele sem ter uma fé genuína. Ou seja, ninguém pode nem mesmo acreditar que ele existe ou que Deus se relaciona pessoalmente com o homem se não for através da fé. O autor de Hebreus escreve essas palavras em um capítulo em que ele faz uma exposição acerca da verdadeira fé. Lá em Hebreus 11:1 diz: A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em seguida, ele explica que foi pela fé que os cristãos do passado obtiveram bom testemunho e que é através da fé que possamos entender que todo o universo foi gerado pela palavra de Deus. E aqui eu quero deixar 2 pontos. O primeiro é: sem fé é impossível agradar a Deus. Essa frase é aplicada logo após o autor de Hebreus explicar o exemplo de Enoque, lá em Hebreus 11:5. Enoque foi uma das 2 únicas pessoas em toda a história que não experimentou da morte. A outra foi o profeta Elias. A Bíblia fala muito pouco sobre quem foi Enoque, mas o pouco que ela diz é o suficiente para a gente perceber que ele foi um homem muito piedoso e completamente temente a Deus. O texto bíblico diz que Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou, ou seja, ele foi arrebatado. Algumas pessoas podem perguntar: como Enoque pode ter sido levado por Deus e não ter experimentado da morte? O autor de Hebreus explica essa pergunta apontando para a fé. Lá em Hebreus 1:5 ele diz: Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque antes de ser levado, ele já era conhecido por agradar a Deus. Foi pela fé que Enoque agradou a Deus e não por qualquer outra habilidade humana. E o segundo ponto que eu quero deixar aqui é: como agradar a Deus? Frequentemente as pessoas perguntam: como podemos agradar a Deus? E a resposta é bem simples: somente pela fé. É pela fé que sabemos que Deus existe, é pela fé que podemos nos relacionar com Ele, é pela fé que podemos nos relacionar como se Ele fosse nosso melhor amigo, e é pela fé que podemos orar a Ele como nosso Pai Celestial. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: tudo que não provém de fé é pecado. Portanto, definitivamente, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma necessidade absoluta de todo homem. E lá em Efésios 2:8 diz: Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. E a boa notícia é que, sendo um dom divino, a fé está disponível para todos nós. Você que se identificou com essa palavra, você que sentiu o Espírito Santo tocar dentro do seu coração, você que, assim como Enoque, quer ser reconhecido pela sua fé, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar junto. Pai, eu te agradeço por mais um dia, te agradeço por mais uma semana, Senhor. E, Pai, a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Ti. Sua palavra diz também que a fé é um dom divino, a fé é uma dádiva que vem do Senhor. Então, Pai, pedimos essa fé, Pai. Pedimos que, assim como Enoque foi reconhecido pela sua fé e que foi levado junto a Ti, pedimos também, Pai, que possamos ser reconhecidos assim como Enoque foi, Senhor. Traga essa sua fé, Pai, em nossos corações, para que, pela fé, Pai, possamos alcançar pessoas, Pai. A Tua palavra diz também que basta uma fé do tamanho do grão de mostarda, Pai, para que possamos mover montanhas. Mas te peço mais, Senhor. Te peço uma fé onde vamos poder mover o mundo, Pai. Obrigado por mais uma semana, Senhor, e obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda tem a fazer, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.